Foi levado por uma estrela. Entrou alegre pelo portão aberto e, com desprezo, afastou com o pé um cachorrinho peludo e roufenho que, mais por convenção do que com alguma intenção real, atirou-se aos seus pés com um latido áspero. Caminhou pelo assoalho de tábuas até o terraço fechado, uma cabine que dava para o pátio, e subindo 3 degraus deteriorados de madeira, chegou à minúscula entrada. No canto queimava um toco de vela de sebo ou algo como um lampião, mas isso não impediu Ivan Ilitch, com suas galochas, de enfiar o pé esquerdo na galantina que havia sido deixada ali para esfriar. Ivan Ilitch se inclinou e, olhando com curiosidade, viu que havia ainda 2 pratos com um tipo de geleia, além de 2 coisas que pareciam manjar branco. A galantina esmagada o deixou sem graça, e no mesmo instante ocorreu-lhe o seguinte pensamento: não será melhor sair de fininho agora? Pensou, contudo, que isso seria baixo demais, considerando que ninguém tinha visto e de forma alguma pensariam que tinha sido ele. Limpou rapidamente a galocha para ocultar as evidências, procurou tateando a porta revestida de feltro, abriu-a e deu na diminuta antessala. Metade dela estava literalmente abarrotada com capotes, sobrecasacas, casacos femininos, chapéus, xales e galochas. Na outra metade estavam os músicos, 2 violinistas, uma flauta e um contrabaixo, ao todo 4 pessoas, que, é claro, foram encontradas na rua mesma. Estavam sentados em volta de uma mesa de madeira não pintada e iluminados apenas por uma vela de sebo. Tocavam em alto e bom som a última parte de uma quadrilha. Da porta aberta dava para ver pessoas dançando em meio à poeira, tabaco e fumaça. Havia uma espécie de alegria frenética. Ouviam-se as gargalhadas, os gritos e ganidos das damas. Os cavalheiros batiam os pés como uma esquadra de cavalos. No meio dessa barafunda toda, destacava-se o comando do mestre de cerimônias, um homem aparentemente desembaraçado ao extremo e que estava com a camisa desabotoada. Cavaleiros, para a frente! Chant des dames, balancez! E assim por diante. Ivan Ilitch livrou-se com certa agitação de seu casaco de pele e das galochas, e entrou na sala segurando o chapéu. Contudo, já não raciocinava. No primeiro minuto, ninguém notou sua presença. Todos estavam ocupados terminando de dançar a quadrilha. Ivan Ilitch parou aturdido e não conseguia perceber mais nada naquela baderna. Viu de relance alguns vestidos, cavalheiros com cigarros entre os dentes. Viu também de relance o xale azul claro de alguma dama, que resvalou em seu nariz. Atrás dela, com uma animação frenética, um estudante de medicina, de cabelos desgrenhados, passou feito uma bala, dando-lhe um forte esbarrão. Diante dele passou ainda um oficial de algum destacamento que parecia ter uma versta de altura. Alguém com uma voz afetada e esganiçada gritou: "Ei, pseudonimushka!" ao passar voando e batendo o pé com os demais. Havia algo grudento sob os pés de Ivan Ilitch. Evidentemente, o chão tinha sido encerado. Na sala, que aliás não era tão pequena, havia cerca de 30 convidados. Um minuto depois a quadrilha acabou, e logo em seguida aconteceu exatamente o que Ivan Ilitch imaginara enquanto devaneava na calçada. Entre os convidados e dançarinos que ainda não tinham conseguido recuperar o fôlego e limpar o suor do rosto, correu um murmúrio, um rumor estranho. Todos os olhos, todos os rostos se voltaram rapidamente para o visitante recém-chegado.
Todos deram um passo atrás e recuaram. Puxaram pela roupa, chamando a atenção dos poucos que não haviam notado. Estes também olharam ao redor e recuaram com os demais. Ivan Ilitch permaneceu na porta sem dar um passo sequer. Entre ele e os convidados abriu-se um espaço cada vez maior de chão, coberto por infindáveis papeizinhos de bala, bilhetinhos e pontas de cigarro. Súbito, nesse espaço, surgiu timidamente um jovem rapaz vestindo um uniforme, de barba feita, cabelos loiros e nariz aquilino. Caminhou adiante fazendo uma reverência e olhando para o visitante inesperado, como um cachorro olha para o dono que acabara de chamá-lo para dar-lhe uma sova. Olá, Pseudonimov. Me reconhece? Disse Ivan Ilitch e, no mesmo instante, sentiu que aquilo saiu de um modo terrivelmente desajeitado. Sentiu também que talvez tivesse feito uma asneira horrível. Vossa Excelência, balbuciou Pseudonimov. Pois bem, eu, irmão, vim parar aqui totalmente por acaso, como você mesmo, é provável, deve imaginar. Mas Pseudonimov, obviamente, não podia imaginar nada. Ficou parado com os olhos esbugalhados, terrivelmente perplexo. Não vai me pôr para correr, eu suponho. Contente ou não, vai receber um visitante. Continuou Ivan Ilitch e sentiu que ficara confuso até um ponto de uma fraqueza indecente. Queria sorrir, mas já não conseguia. A história cômica sobre Stefan Nikiforovitch e Trifon tornara-se cada vez mais impossível. Mas Pseudonimov, por sorte, continuou petrificado, dirigindo-lhe um olhar de todo imbecil. Ivan Ilitch estremeceu, sentiu que mais um minuto daquele jeito e aconteceria uma confusão inacreditável. Será que não estou atrapalhando? Melhor ir embora. Mal conseguiu articular e um nervo começou a palpitar no canto direito de seus lábios. Mas Pseudonimov já recobrara os sentidos. Vossa Excelência, por Deus, é uma honra, murmurou, apressando-se em fazer uma reverência. Dê-nos a honra de sentar-se. E ainda voltando a si, indicou com as duas mãos um sofá do qual fora afastada a mesa para abrir espaço para a dança. Ivan Ilitch se sentiu aliviado e largou-se no sofá. Imediatamente alguém recolocou a mesa no lugar. Deu uma olhada de passagem e percebeu que somente ele estava sentado. Os demais estavam em pé, inclusive as damas. Mau sinal. Mas ainda não era hora de lembrar e encorajá-los. Os convidados ainda estavam recuados, e diante dele, encurvado, permanecia apenas Pseudonimov, ainda sem entender nada e longe de esboçar um sorriso. A situação era desagradável, em resumo. Naquele minuto, nosso herói suportou tanta angústia que sua invasão ao território de seus subordinados, feita apenas por princípio e digna de um Harun al-Rashid, realmente poderia ser considerada uma façanha. De repente, certa figura apareceu ao lado de Pseudonimov e começou a fazer uma reverência. Para sua inexprimível satisfação e até felicidade, Ivan Ilitch logo reconheceu o chefe da seção, Akim Petrovich Zubikov, de quem não era próximo, mas sabia ser um funcionário competente e de poucas palavras. Imediatamente levantou-se e estendeu a mão a Akim Petrovich. A mão toda, não só 2 dedos. O outro, com mais profundo respeito, segurou-a com as 2 palmas. O general estava triunfante. Tudo estava salvo. Com efeito, agora, Pseudonimov era, por assim dizer, não a segunda, mas a terceira pessoa. Na conversa, podia agora dirigir-se diretamente ao chefe da seção, que, por necessidade, adotara como um conhecido, íntimo até,
enquanto Pseudonimov, por sua vez, podia ficar simplesmente calado e estremecer de veneração. Assim a decência foi observada. Uma explicação se fazia necessária. Ivan Ilitch sentiu que era o caso. Ele viu que todos os convidados esperavam algo, que em ambas as portas se amontoava toda a gente da casa, estavam quase subindo um em cima do outro para conseguir vê-lo e ouvi-lo. Era desagradável o fato de que o chefe de sessão, por estupidez, continuasse em pé. Faça o favor, disse Ivan Ilitch, apontando desajeitadamente o lugar ao seu lado no sofá. Imagine, eu fico aqui. E Akim Petrovitch logo se sentou na cadeira colocada às pressas por Pseudonimov, que insistia em permanecer em pé.